Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês agora, nesse início de tarde, dando início aí ao nosso painel. Eu sou o Carlos Takahashi, Kaká. Eu ajudo aqui a Ambima na coordenação desse grupo consultivo de sustentabilidade, o grupo consultivo ASG aqui da Ambima. E dando início, então, à nossa semana de autorregulação, nós vamos falar um pouco sobre um avanço super importante que nós tivemos para o mercado, que é a identificação dos fundos ESG por meio da autorregulação. Esse é um trabalho que começou junto com o próprio grupo. Nós já tínhamos aqui na Ambima um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho se transformou num grupo consultivo no final de 2019. E aí, ao construirmos a nossa agenda, nós identificamos três grandes pilares que precisavam ser trabalhados, né? Que dizia respeito a boas práticas, o outro educação e o outro base de dados. É exatamente sobre base de dados que nós vamos falar. Nós estamos aqui com dois grandes colaboradores desse grupo, o Renato Eide, que é Head de Estratégia Beta e Integração ESG do Itaú Asset, e nós estamos também com a Carolina Costa, que é sócia e Head de Novos Negócios e Soluções ESG na Mauá. E eles dois bom, nem precisa falar, são dois nomes super conhecidos que estão aí nessa jornada de ASG faz muito tempo, e eles vão bater esse papo conosco sobre o que nós conseguimos, né? E só dando um rápido panorama, né? Bom, não precisa nem falar, esse é um tema que está crescendo substancialmente, é um tema que não é novo, mas que tem crescido substancialmente nos últimos tempos, felizmente, né? É o que a gente brinca, né? Saiu dos anexos e veio para as páginas principais. E um dos desafios que nós percebemos aqui no âmbito da Ambima, nós tínhamos aqui um pequeno grupo, né, de produtos identificados como ESG, não é, como de sustentabilidade, no campo da renda variável. Na verdade, é uma subcategoria que está lá na renda variável, que trata de sustentabilidade e governança, não é? E mesmo nesse grupo ainda pequeno, nesse grupamento pequeno que a gente tem de visibilidade, a gente percebeu uma evolução muito grande dos PLs desses investimentos, né, chegando aí a perto de 2,5 bilhões de patrimônio líquido. Então, se a gente olhar o valor em termos absolutos, a gente vai achar que é um valor, comparando com o total da indústria, ainda pequeno. Mas está tendo um crescimento bastante importante, como algo como 50%, se você 53%, comparando com 2019, né? Então, bastante relevante, e no mais, o crescimento, né, da quantidade de produtos e a visibilidade que você está tendo sobre o tema no mercado. Então, nós realmente achamos que era uma hora muito boa para a gente trabalhar esses três pilares, como eu comentei, dando foco principalmente na questão da base de dados, na identificação dos fundos ESG, que é o que nós vamos tratar hoje. E aí eu já vou começar aqui, né? Já vou começar aqui perguntando, né, para os meus amigos, né, para a Carol e para o Renato. E aí vou começar com o Renato. Renato, bom, você está aí participando desde o início, né, de todo esse trabalho aqui da Ambima e de outras frentes, né? Vamos combinar que a colaboração não para aí na questão desse grupo de trabalho que tratou da base de dados, mas queria ouvir um pouco de você, Renato. Como é que foi esse processo, né? O que motivou efetivamente a trazer esse estudo? Como é que foi o trabalho que vocês identificaram? Por que incluir isso na autorregulação agora? Eu queria que você desse um primeiro pontapé aí, falando sobre esses dois lados, a motivação e por que incluir isso agora na autorregulação da MIMA. Prazer estar aqui com vocês, Carol também. Acho que é super relevante dividir um pouquinho dessa experiência que a gente tem, e espero que estejam todos bem aí. Segue, né, teimando em nos desafiar. Acho que aqui, sem dúvida nenhuma, Cacau, o tema ESG, né, é um tema que já vem de muito sendo estratégias dentro do mercado, mas a gente vê uma proliferação muito importante do tema nos últimos anos, tá? Acho que sem dúvida nenhuma, no passado, a gente passou a viver, foi um catalisador importante para o tema, né, das pessoas
tomarem mais consciência, não só dos aspectos ambientais e de governança, sobre a ótica dos aspectos sociais, né? A gente tem uma série de interações entre empresas e as comunidades que elas estão inseridas, e isso acho que sem dúvida nenhuma foi um catalisador importante para o tema. E dito isso, a gente também viu uma maior demanda sobre o que significa, como é que eu consigo absorver sobre esse tema, como é que eu consigo trazer para o investidor esse tema de uma forma eficiente, como é que eu, investidor, consigo perceber as diferentes estratégias e formas de posicionar em relação a um tema tão amplo, e que, observando experiências de outros mercados mais maduros em relação a esse tema, a gente, sem dúvida nenhuma, tem que ter esse aprendizado, né, de não cair na vala comum do greenwashing. É justamente aquele momento onde eu digo que faço algo e quando eu vou ver na prática, de fato, eu não estou fazendo nada alinhado ao meu discurso, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba tirando toda a importância e colocando muito em questionamento esse tema. Embora tenha um lado bom, né, da gente estar mais atrasado em relação a outros mercados, que é justamente beber dos erros e acertos. E eu acho que o papel aqui de trazer essa autorregulação é muito oportuna, porque a gente aqui, já dando um spoiler, né, que a gente vai passar, depois a Carol também vai trazer um pouco, a gente conseguiu um equilíbrio muito interessante entre algo que seja prescritivo e algo que seja aspiracional, né? Se de um lado a gente não quer dizer o que é certo ou errado num tema tão dinâmico, que a gente tem aprendido muito, a gente também não quer deixar algo solto para que os investidores e os gestores saiam colocando que tudo vai, no final do dia nada é concreto. Então, acho que aqui a gente conseguiu um equilíbrio muito importante, acho que é uma contribuição, sem dúvida, rica, com muito ainda desenvolvimento pela frente. Reforço que investimento responsável não é um tema estático, né? A gente ainda não tem um manual firmado, ainda um campo de muita experimentação entre erros e acertos, sem dúvida nenhuma, muito desenvolvimento ainda pela frente para trazer mais massa crítica para essa nossa evolução. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o momento é muito importante para a gente conseguir não colocar o que vale e o que não vale, mas para a gente ter uma troca muito importante de aprendizado em todos os agentes desse ecossistema que a gente está inserindo. Não, legal, Renato, obrigado aí por essa primeira visão, já trouxe alguns spoilerzinhos aí do que a gente vai estar tratando nessa hora, né? Mas você falou muito sobre esse certo consenso ou certa padronização de informações, né? E acho que esse é um desafio que não está presente só aqui, né? Então acho que de fato é um aprendizado, a gente está aprendendo, a gente está avançando, está olhando melhores práticas, também tendo cuidado de olhar aqui para o nosso mundo, né? Para o nosso Brasil, né? Que também tem suas particularidades, todos nós sabemos disso. E aí eu queria ouvir um pouco da Carol. A gente olhou também, né, nesse estudo diversos benchmarks, né, olhamos lá o que está acontecendo lá fora, e a gente sabe que talvez Europa aí esteja um pouquinho mais avançado, ou bastante, né? A Carol vai falar um pouco sobre isso com a gente. Estados Unidos também está numa outra velocidade, num outro momento, e nós estamos lá também, né, nessa jornada, né? Então eu queria ouvir um pouco, Carol, sobre isso tudo. Como é que nós estamos? Nós estamos meio atrás da curva, estamos meio patinho feio, correndo ali para chegar lá, estamos bem? Me fala um pouco aí, comparando um pouco como nós estamos aqui no Brasil e outras regiões e outras geografias. Perfeito, Cacá. Prazer estar aqui com você, com o Renato. Agradeço a Ambima pelo convite e a audiência aí de todos aí interessados no tema. Bom, o Renato, ele começou falando super bem, né? Se a gente pudesse primeiro arrumar o sistema e depois colocar ele em andamento, tem né, o gabarito seria, bom, vamos primeiro gerar dados, porque a gente precisa de evidência para que a gente possa dizer se um fundo, né, categorizado como ISD é de fato, né? Então,
Seria o melhor dos mundos e a gente teria uma coordenação logo de saída de todos os agentes reguladores e autorreguladores para promover essa geração de dados. Mas o mundo real não é assim, né? A gente tem que fazer as coisas com o trem andando, né? Então, quando a gente olha, assim, não no sentido de copiar, né? Mas o Renato também falou, né? Aprender com o que vai acontecer lá, né? Erros e acertos. De fato, né, a Europa já o ano que vem, né, ela já começa a colocar em vigor uma taxonomia para a categorização dos fundos ESG, inclusive com força de lei, né? E para as pessoas aqui que estão ouvindo pela primeira vez esse termo, né, o que é uma taxonomia? É um protocolo de princípios que permite você categorizar coisas, né? No caso, como a gente está falando de ESG, é como que você categoriza os fundos para dizer se eles são ou não são. E a taxonomia, e aí um pouco vai, né, no que a Ambima está fazendo, né, nessa direção, ela tem que olhar sempre 3 coisas, tá? Eu estou colocando aqui de forma simples para todo mundo seguir, eu estou assumindo que na audiência tem pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, né? Ela tem que olhar a pertinência, quer dizer, eu preciso ter um objetivo coerente com ESG, eu preciso ser coerente, né? Não adianta eu fazer um fundo se eu, como gestora, também não sou, e eu preciso ser consistente, né? E aí é por isso que vem o tema de hoje, a importância dos dados, né? Então, na taxonomia europeia, né, e a gente até consultou pessoas que estão envolvidas com isso, né, o grupo, né, que o Renato aí fez parte, que intensivamente falou com diversos parceiros de mercado que estão acompanhando esse mercado lá fora, ela já está avançada a ponto, em certa medida, né, de ter mais ou menos uma referência metodológica, justamente cobrando desses fundos evidências para que atendam esses princípios, mas também um olhar muito forte para os objetivos desses fundos, né, e ela foi bastante específica em dizer, os fundos precisam estar vinculados a pelo menos um desses objetivos, ou é mitigação de risco climático, ou é adaptação a mudanças climáticas, ou é proteção à biodiversidade, ou é economia circular, proteção a recursos hídricos. Então, quer dizer, não adianta simplesmente eu falar, eu tenho uma metodologia aqui que olha risco, mas eu não estou consonante com os objetivos. No caso e obviamente a gente vai ver como isso vai se materializar, a gente vê, obviamente, os provedores dessas informações, ou que estão gerando metodologias para essas informações, como o TCFD, né, que olha para risco climático, está passando por um trabalho grande de consulta para refinar esse tipo de metodologia e de uso, né, para como disponibilizar esses dados, assim como o GRI e outros, né, grandes parceiros internacionais que permitem que esses dados sejam gerados para serem incorporados nas metodologias. E aí a gente vai olhar a questão de objetivos, né, e vamos ver como que isso evolui na Europa. Do ponto de vista de Brasil, acho que a Ambima tem, obviamente, como eu falei, se a gente pudesse dar um pause e fazer todos os agentes reguladores e autorreguladores se coordenarem, seria maravilhoso, mas o que a gente está vendo é o seguinte, de pouquinho em pouquinho, tanto os agentes reguladores como os agentes autorreguladores estão começando a fazer aquilo que eles podem fazer, né, uns com mais ou menos força de incentivo, né, no mercado. Então, você olha, por exemplo, o Banco Central está com uma chamada aberta até 5 de julho, está montando o GR SAC, que seria um TCFD, né, como eu falei, né, esse não só o report de riscos climáticos, mas olhando também para risco ambiental e risco social, né, meio, né, um TCFD mais turbinado, né. Então, eles estão com consulta até dia 5 de julho, que a ideia é exigir esse tipo de informação de risco de todas as instituições financeiras. E isso gera um efeito cascata, né, porque como as instituições financeiras, elas muitas das vezes aportam os recursos desses fundos que as gestoras colocam no mercado, obviamente elas vão fazer pressão sobre as gestoras, quer dizer, o efeito cascata, mesma coisa a CVM, né, CVM fazendo um trabalho importante junto com o B3 para exigir mais informações do lado do ativo, do lado das empresas. Então, você vê, também com uma consulta pública sobre FDIC ambiental, né? A gente está falando hoje de uma agenda variável, mas a área de crédito ela é tão importante, tem tanto espaço para crescer como. E aí, quer dizer, você vê esses grandes reguladores exigindo informação e deixando claro ao público que essas informações vão ser cobradas,
E isso gera um efeito cascata, que aí do lado, né, das gestoras, né, daquelas que, né, geram os fundos, a Ambima entra com um papel muito importante de orientar esse ecossistema para a produção de materiais que ela mesma vai, obviamente, checar, e aí o Renato vai contar um pouco mais da metodologia que a Ambima escolheu ter, né, como ele falou, né, meio entre o aspiracional e o prescritivo, quer dizer, é um primeiro ponto de partida, mas muito importante para começar a interagir com o mercado e entender que tipo de informações esse mercado consegue prover e como ele pode ser, de alguma maneira, orientado, e aí vão vir vários esforços de educação também, para que a gente tenha esses 3 elementos para que a gente possa gerar o que seria essa taxonomia. Quer dizer, precisa ser consistente, precisa ser coerente e precisa ser pertinente, quer dizer, precisa falar sobre o tema ESG. E longe de dizer que é um tema só ligado à dimensão ambiental. A gente tem um país como o Brasil, uma oportunidade enorme de trabalhar forte na dimensão social, né? Hoje, quase todos os problemas ambientais, eles, no fundo, têm um problema social por trás, né? Então, nesse sentido, acho que a Ambima, ela vem em ótimo timing, começando um trabalho sério, super difícil, porque, obviamente, para você gerar dados, né, você vai ter que criar aí uma força-tarefa para poder fazer todo um processo de coleta, de análise, depois de interação com as gestoras, mas num timing importante para que, junto com os reguladores, poder também trabalhar informações e ajudar também no papel desses reguladores em como que eles podem ser mais assertivos na coleta dessas informações. Então, a gente está começando, quer dizer, obviamente, olhando, né, o resto do mundo o que está fazendo, mas começando pelo que eu considero o lado certo, que é como que vamos fazer uma avaliação desse mercado, já que tem um monte de fundos surgindo, vamos ver o quanto que eles estão pertinentes, consistentes e coerentes. E, em função disso, vamos ver que tipo de trabalho que a gente vai precisar fazer para orientar esse mercado, sabendo que, à medida que o regulador atue de forma mais assertiva, isso vai gerar um efeito cascata. Então, obviamente, qualquer um que queira pôr um fundo no mercado não é uma questão só de ter né, entre aspas, um selinho da Ambima. Quer dizer, investidor não vai querer colocar dinheiro se esses elementos não estiverem contemplados. Então, é uma questão até de sobrevivência e de desenvolvimento desses fundos, né, tão simples quanto. Então, assim, né, dando um panorama geral, acho que a Ambima deu um passo certo e importante na direção de começar a coletar informações que vai permitir que ela tenha meios de orientar e desenvolver essa indústria do ponto de vista do que é um papel de um autorregulador. E, em paralelo, a gente vai ver um monte de iniciativas de reguladores colocando fogo aí e acelerando essa agenda. Legal, Carol. Acho que tem vários pontos relevantes aí que você assinalou, né? E sem dúvida nenhuma, acho que nós estamos num momento, né? Você bem lembrou de como é que estão atuando os reguladores, Banco Central, CVM. Nós temos outras associações e também que estão colocando esse tema na agenda de uma forma muito relevante. E a Ambima, como uma associação super abrangente de mercado, ela tem muito essa responsabilidade, né, que é, inclusive, um dos pilares aqui da associação, que é informar, né? E essa questão da base de dados e da identificação dos fundos ASG está exatamente nesse pilarzinho aí da Ambima. E aí só um lembretezinho, né? Na verdade, o grupo contou aí com 22 participantes, né? Então, também o grupo trouxe uma discussão bastante ampla de diversos participantes do mercado para chegar a isso que o Renato vai apresentar agora, né? Então, eu queria agora passar para o Renato. Renato, você já deu spoiler, já falei um pouquinho, Carol deu todo esse contexto, né, do que está acontecendo lá fora, conectando com o Brasil e para onde que isso tudo deve ir. Então, fala um pouco aí de como é que vai funcionar a identificação dos fundos. Vamos lá. Não, bem colocado aqui, né, Cacá, porque aqui não é uma proposta que o Wade e o Cacá colocaram, né, e a gente chegou aqui. Realmente teve muita energia de um grupo de 22 experiências aqui incríveis, né, uma super bacana. Teve também todo esse trabalho que a Ambima trouxe, né, que a Carol dividiu um pouquinho, de olhar o que está sendo
em termos de outras geografias, né, para a gente entender, dado o momento que a gente está nesse tema, o que faz mais sentido, né, dado que não tem ainda um certo erro, um tema ainda que não está pacificado. Fez também várias reuniões com especialistas nesse tema para justamente oxigenar essa discussão, né, não sair algo que, não, está assim, né, então realmente foi bastante energia colocada de uma forma super construtiva para a gente chegar basicamente aqui em duas propostas, né? Eu acho que a gente foi, dado o que a gente viu, sem dúvida nenhuma, a gente foi beber na fonte da taxonomia europeia, que eu acho que ela consegue endereçar de forma clara, transparente, né? E trazer para o material, para o investidor, o que aquele fundo está fazendo, ou o que ele não está fazendo, tem algum ângulo que eu consiga explorar. Então, basicamente, são todas as propostas que a gente faz aqui dentro da autorregulação, né? A primeira qual é o fundo que vai poder usar o sufixo IS, de investimento suspendido. Sem dúvida nenhuma, é o fundo que vai estar no seu DNA, né, trabalhando essa questão. Então, assim, primeiro, tem que estar no regulamento. Resumo do objetivo do fundo AS, não dá para ser aqui, não dá para ser aspiracional. Aqui realmente a gente tem que trazer para o dia a dia, para a materialidade e para o regulamento, como que esse fundo vai atuar dentro desse tema. Um outro aspecto, né, como é que essa carteira está alinhada com esse objetivo, né? E também que os investimentos do fundo não gerem dano significativo e que comprometa o seu objetivo ESG. Quer dizer, eu não posso ter algo ali que possa me comprometer com o todo, né? E aqui, por isso que eu trouxe aquela questão do equilíbrio entre ser o prescritivo e o aspiracional, né? Já dá para ter uma boa percepção do que a gente está falando, né? Isso, documentos, por exemplo, como o guia a ESG da Anbima, se tornam extremamente relevantes, porque eles vêm justamente para dar uma sustentação e uma estrutura nessa nossa proposta aqui. Outros aspectos que eu acho que são super relevantes, né? Como é que é essa metodologia que você vai usar, né? Quais são as ferramentas, o que faz, é próprio, não é próprio, de novo, muito mais para trazer a transparência do que dizer se está certo ou errado, tá? Quais são as ações de diligência que o gestor vai fazer? A gente está contando aqui com engajamento, que você faz o monitoramento desse objetivo, a gente está percorrendo o caminho proposto ou não está percorrendo. Então, acho que aqui são alguns dos pontos dessa questão do fundo que vai ter o selo IS, que trazem um pouco dessa materialidade super relevante, para a gente ficar, não, mas é que eu faço. Tá bom, você faz, mas cada objetivo está no seu regulamento. Efetivamente, é um compromisso, né, do fundo com esse objetivo. Aspecto super relevante aqui, que eu acho que a gente consegue uma amarrada muito importante, é a questão que um fundo IS só vai poder ter selo se a tiver compromissos alinhados a esse objetivo. E quais são os compromissos? Tem que ter uma política de integração ESG, tem que ter uma governança estabelecida, tem que ter transparência na divulgação dessas informações. Quer dizer, não adianta eu, enquanto um gestor, pegar e hoje montar uma estratégia alinhada, está lá no seu regulamento, etc. E vou poder usar o selo? Não. Por quê? Porque aqui sim, eu acho que teve dentre as discussões que a gente teve, quer dizer, qual que é a regra que a gente já coloca, né, nesse trabalho, né? A gente aperta um pouco mais o parafuso, solta mais, e eu acho que foi um equilíbrio muito interessante que a gente conseguiu trazer dentro desse grupo, de olha, vamos expandir, além do fundo que ter, né, esse compromisso, que eu já detalhei um pouquinho, a gestora também tem que ter. Por quê? Porque aí a gente consegue fechar um ciclo virtuoso, do ponto de vista que não é apenas uma estratégia, não é algo que está ali no canto para atender uma demanda. Não, realmente colocando a gestora como um pilar central dentro desse trabalho. E assim, a questão de você ter a governança, você ter as estruturas
definidas e reporte transparente, a gente vê com muito bons olhos tudo isso, né? Porque é exatamente nesse momento que você consegue crescer nesse... Uma outra proposta, né, que a gente coloca é o seguinte: tudo bem, mas eu não tenho aqui um objetivo, não está colocado ali no meu regulamento, mas eu faço implementação ESG dentro do meu processo de investimento. A gente quis trazer essa diferenciação, por quê? Porque é tão importante ter uma estratégia específica com o seu IS, ESG, enfim, é de fato você ter uma atuação transversal nas suas estratégias através dessa integração ESG. Então a gente quis trazer isso à tona para que o nosso investidor perceba o que é uma estratégia dedicada, que tem o seu compromisso, e aquela estratégia que dentro do processo de investimento observa as questões materiais pertinentes quando a gente pensa nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, fica muito claro aqui que a gente está falando, né, de dois conceitos. Primeiro, o fundo que vai ter o selo IS, então, que tem lá no seu regulamento todo o detalhamento de como ele se posiciona, o que ele utiliza, etc. E o fundo que faz a integração ESG dentro do seu processo de investimento. Ele não está atrelado a um objetivo específico, faz uso da análise ESG e de outros aspectos, como, por exemplo, engajamentos, a própria votação em assembleias, que é super relevante, traz um pouquinho do conceito de stewardship também, enfim, para diferenciar daquele fundo que não faz nada. E aqui, de novo, não tem o errado. A gente trouxe limites, né, para a gente começar, num primeiro passo, a aprender. Então, a gente está colocando desde aquele fundo mais focado no tema, com um objetivo claro e um monitoramento constante de como que eu estou percorrendo aquele objetivo proposto, uma segunda proposta, né, onde é realizada a integração ESG, quer dizer, além dos aspectos financeiros tradicionais, são incorporados outros elementos, então a diferenciação para o investidor, para saber o que ele está colocando o seu dinheiro, e aí a gente vai ter naturalmente os outros fundos que ainda não estão incluídos nesse trabalho, ou que ainda não são contemplados com essa possibilidade de terem esse selo, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente dos desenvolvimentos aqui da nossa indústria. Então, aqui a gente está falando de fundos de ações e fundos de renda fixa que passam a ter essa proposta de autorregulação para a gente começar a ganhar habilidade. E eu acho que, de novo, né, a gente fica muito ali com a taxonomia europeia, que tem também 3 formas de você expressar esse tema de investimento responsável. Ele o artigo 8, o artigo 9 e o artigo 6. Eu acho que a gente está bem alinhado e muito entusiasta, né, de ver, eu particularmente estou muito entusiasta aqui de ver essa proposta na rua para a gente começar a ganhar maturidade e alçar voos mais altos aqui na nossa indústria. Não, excelente, passo super importante, né? Eu acho que o trabalho, né? Acho não, com certeza, o trabalho que esse grupo desenvolveu realmente é um trabalho bastante aprofundado, bastante abrangente, não é? E tem um aspecto bacana nesse trabalho, né? Que ele nunca deixou de lado a objetividade, né? Porque quando a gente fala em supervisão, em autorregulação, acho que a gente tem que também ter sempre muita objetividade no trabalho, para que as coisas fiquem claras, né? E para quem está lá cuidando aí dos portfólios, possa ter com clareza como é que isso tem que estar devidamente ajustado em termos de regulamento, informado e assim por diante, para que o investidor possa fazer as suas escolhas com a segurança que ele precisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que o trabalho conseguiu atingir todos esses objetivos. Aí, falando um pouco, eu vou pedir para a Carol falar um pouquinho, né, que tem algumas peculiaridades, né, com relação a um ponto que o Renato mencionou,
que é aquele investimento que é 100% ESG, está declarado, assumido que é 100% ESG, e tem aquele que não tá assumido, né, como ESG, mas que ele integra, né, os três aspectos, os aspectos ambientais, sociais e de governança na sua estratégia. Então, eu queria perguntar um pouco, Carol, assim, qual é a importância disso, né? Porque no final das contas você está identificando dois grandes grupos, né? Um que já está lá, um que não sei se a palavra certa é quer estar lá ou está com um pezinho lá, mas enfim, eu queria que a Carol falasse um pouco para a gente qual é a importância de a gente olhar de uma forma tão abrangente o que nós temos aí na indústria com essa forma da forma como o Renato apresentou para a gente. Perfeito. Eu acho que conversa muito, né, quando eu falei, né, de como você cria, né, um sistema de categorização que olhe para a relevância, consistência e coerência, conversa muito com a questão de coerência e consistência, né? Consistência é bom, eu estou olhando aqui, esse fundo é um fundo com esse objetivo, e aí a minha metodologia conversa com isso, então eu sou, né, o objetivo é relevante e eu tô sendo consistente na análise. Mas eu preciso olhar também a questão de coerência, né? Quem está fazendo essa gestão, né? Então, é muito pertinente, sim, olhar o espectro amplo, não só, né, o fundo em si e os seus processos, mas também a gestora que está fazendo esse tipo está se comprometendo com esse tipo de agenda, mesmo sem ter um produto específico. Inclusive, me permite aqui, né, um olhar até trazendo a referência europeia, é mais importante a gestora. No final das contas, né, eu não estou colocando dinheiro no fundo, eu estou colocando naquele que gere o fundo, né, eu estou confiando nas pessoas que se comprometeram fiduciariamente comigo, né, como investidor, a fazer a gestão do fundo no qual eu estou colocando meu capital. E eu posso ser pessoa física, como eu posso ser, né, um multilateral, pode ser um banco, quer dizer, quem está aportando capital naquele instrumento. Então, acho muito importante, quer dizer, isso pode, num primeiro momento, dar uma percepção de maior complexidade nesse trabalho, mas eu acho que começar daí é fundamental para a sinalização de que, quando a gente fala de ESG, a gente não está falando de produtos, né? E eu gosto de dizer que a gente não está falando nem só de processo, quer dizer, é processo também, mas é um olhar sistêmico em como que eu faço gestão com uma nova abordagem, uma abordagem, talvez nova, eu não gosto de dizer, porque parece que a gente está construindo uma coisa do zero, a gente está avançando os sistemas, né? Então, o sistema avança por um olhar de maior longo prazo e de responsabilidade, obviamente, fiduciária, em função disso, eu estou gerindo recursos que não são só de curto prazo, para que realmente não só o produto em si, mas toda a gestão de risco, ela conversa com essas dimensões. Então, é muito importante a gente olhar para o espectro amplo, não só o fundo, mas olhar a gestora com essa responsabilidade e essa diligência em olhar para a gestão, né, para a sua gestão, como uma gestão coerente, pertinente e consistente com o ESG. No final das contas, é para isso que a gente vê o mundo caminhar. E vamos combinar, né? Não dá para separar as coisas, né? Quando eu coloco dinheiro no fundo, eu não estou colocando dinheiro no fundo, eu estou confiando nas pessoas, e essas pessoas estão vinculadas a um contexto gerencial, organizacional. Então, olhar a gestora no fundo, olhar, né, de forma material em quem que eu estou depositando a minha confiança para a gestão dos meus recursos, né? Então, eu acho que quando a gente fala desse olhar amplo da Ambima, ele é um olhar que conversa com o que realmente está sendo um modelo praticado no restante do mundo, né? Não basta só o produto, eu tenho que olhar, né? E mesmo que a gestora não tenha um produto ainda, só o fato dela ser consistente nessa integração, ela já está dando um passo muito importante. Eu digo que, às vezes, é muito melhor começar por isso, né? Começar pelo produto em si, acho que gera uma cacofonia no sistema e que parece criar uma impressão que é possível fazer um produto dissociado de quem o faz, de quem o gere, né?
assim, pode fazer sentido para quem não olha de forma sistêmica, né? Mas olhar de forma sistêmica, olhar para as regras, né, históricas, né, do nosso sistema financeiro. Se você olhar profundamente para o que é um dever fiduciário de um gestor de recursos, não faz sentido se não começar pelo como a própria gestora integra essas questões dentro dos seus processos de investimento. E isso não é trazer complexidade, né? Obviamente que toda vez que o sistema passa por um salto de evolução, ele tem um trabalho a fazer, mas na verdade, puxar o sistema para um olhar muito mais aderente e muito mais efetivo sobre gestão de recursos a longo prazo. É simples quanto isso. Quer dizer, eu estou olhando para a gestão dos recursos, cuidando para que ele gere valor no médio e no longo prazo também. Carol, você trouxe alguns temperinhos super importantes aqui nesse bate-papo, né? O tempero do dever fiduciário, o tempero do longo prazo, né? E essa questão de trazer trazer isso que nós estamos trazendo dentro de uma perspectiva sistêmica, né? Então, sair um pouco daquelas visões um pouco, digamos assim, não sair, mas acrescentar as visões que nós temos que ter sempre, as visões objetivas e, enfim, as demais visões que também tem que ser um composto disso, porque no final do dia nós estamos falando aqui de casas, nós estamos falando de pessoas e no final das contas estamos falando dos produtos, né? Então essas coisas estão totalmente interconectadas entre si. São alguns ingredientes muito bacanas aí para a gente embasar e para a gente explicar aí para quem está nos ouvindo de como é que nós chegamos nesse trabalho, né? E aí eu vou voltar aqui um pouco para o Renato. Renato, esse trabalho envolveu, nesse primeiro momento, os fundos de renda variável, fundos de ações e os de renda fixa, como você já comentou, né? Mas aí fica aquela pergunta, como é que vão ser os próximos passos? A gente sabe que teve uma audiência pública sobre FDICs, né? Vindo lá da CVM, né? Que está aí, que aconteceu agora no primeiro semestre, e nós temos aí uma agenda que também possivelmente vai contemplar os demais produtos que nós temos na indústria, né? E aí, indo um pouco para o lado também prático, né? Quais são os próximos passos, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos mexer no guia, nós vamos mexer em due diligence, enfim, tem uma série de ações que acho que desencadeiam agora com a definição dos critérios de identificação dos fundos ASG. Então, queria ouvir um pouco sobre isso, próximos passos e as consequências aí em todas as atividades que estão conectadas com isso. Não, perfeito. Sem dúvida, não para aqui, né? Acho que a coisa que a gente mais trouxe aqui nessa live é ser um tema dinâmico, extremamente vivo, né? E a gente ter trazido essa autorregulação, principalmente para os fundos de renda fixa e fundos de renda variável, é justamente por ser um passo mais trivial do ponto de vista esse direcionamento, né? E isso tem um eco, sim, como você colocou, Cacá, super relevante em questões como, por exemplo, o guia que eu havia citado, como a gente tem encontros aspiracionais dentro dessa proposta da regulação. Sem dúvida nenhuma, trabalhar nesses pontos dentro de um guia é extremamente relevante, né? Ali, assim, mesmo a gente não for ativo em alguns pontos dentro dessa autorregulação, a gente não vai colocar o ponto preciso, né, o percentual exato ali que a gente entende. Quer dizer, a gente vai dar esse direcionamento no guia do que qualquer outra coisa, mas de fato se torna assim, um ferramental relevante e importante aqui para trazer a proposta da autorregulação. A outra questão que você trouxe, né, do diligence, né? Quer dizer, como é que a gente faz isso, né? Então, a Ambima está, assim, se estruturando para ser de colocar essa supervisão na prática, né? Para não ficar algo que está ali na gaveta e virar um formulário, mesmo porque acho que essa supervisão também vai contribuir para o desenvolvimento da própria autorregulação, tá certo? Questões de suitability, material de vendas, né? Como é que a gente passa a colocar isso pontos também extremamente relevantes, né, para as casas consigam colocar da forma como a gente está propondo isso
para os seus investidores. E aí fica, acho que a grande pergunta, a gente passa aqui, né? Então é isso? Não. Acho que, como você colocou, né? A gente tem uma série de outras estratégias e a nossa ambição é, de fato, conseguir dar cor e trazer luz para uma discussão transversal. Quer dizer, a gente não está preocupado somente em trazer esse direcionamento para os fundos de ações ou os fundos de fixa, né? Existe toda uma indústria que tem servido e tem trazido novas estruturas, novas teses de investimento encapsuladas de outras maneiras, mas assim de uma forma bem rápida, né? Multimercado, FIP, CDs, né? Como é que a gente consegue ajudar todo esse desenvolvimento, trazendo esse direcionamento do ponto de vista ESG? E a gente sabe que a gente tem, pelas estruturas que são, ou pelo o horizonte de investimento, né? Existe uma discussão muito grande, por exemplo, se hedge funds, né, ou os nossos são aptos ou não são aptos a terem essa característica, né, de uma tese ESG, às vezes pela sua característica, né? Quer dizer, eu tenho muito mais estratégia de trade que uma a longo prazo, mas enfim, eu acho que nesse momento que a gente está, é um momento oportuno de sentar e construir um diálogo de entendimento a estruturação desse tema, né? A gente começou com 2 pontos focais, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai expandir isso para as outras classes, até no ponto que numa discussão em conjunto possa surgir realmente para esse tipo de estratégia não faz sentido, porque ao colocar algo sobre o aspecto ESG, eu vou estar desvirtuando o conceito ESG. A gente tem que ter essa habilidade também, né? Não de fazer as coisas por forceps, né? Mas de eventualmente ter a maturidade sim de falar, olha, para esse tipo de estratégia que tem não faz sentido a gente desenvolver algo sobre o ângulo ESG, né? Enfim, então acho que aqui é uma discussão viva, né? Acho que deixo aqui o convite aberto, se quiser fazer parte dos grupos que vão trazer essa discussão. É sempre muito bom a gente contar com experiências diversas, né? Isso que faz com que a gente aprenda e oxigene e traga assim, uma discussão mais completa do ponto de vista de diversidade, e vamos fazer essa construção. Acho que isso que nos move, né, Cacá? Não, legal, né? O que você falou bem lá no começo, né, Renato? É uma jornada viva, né? Então, estamos começando com esses 2 primeiros passos, né? Mas vem aí os estruturados, vem FDIC, vem FI, vem FIP, enfim, vem essa família, vem os multimercados. Você fez um comentário que já responde um pouco, né? Uma pergunta que veio aqui para mim. Tem uma pessoa perguntando, né, por que os multimercados não foram incluídos nesse primeiro momento. Acho que você estava antevendo aí essa pergunta e você já falou um pouco sobre ela. E aí eu vou aproveitar, Renato, que você fez esses comentários próximos passos e vou te passar 2 perguntas aqui. Bom, essa, se você quiser complementar um pouco essa questão dos multimercados, fica à vontade. Carol também, se quiser contribuir, fica à vontade. E veio uma outra pergunta aqui também, que está dentro um pouco daquele segundo bloco que nós falamos, que você comentou, Carol, também, que é, se eu não tiver um fundo com objetivo concreto, não vou poder usar o termo específico no nome, ou seja, não vou poder usar o IS, mas, e para os casos que o fundo ainda não chegou lá, ou até mesmo não tem de fato o objetivo, mas tem algum tipo de visão no sentido ASG. Acho que vocês abordaram um pouco esse ponto, né? Mas acho que aqui vale um reforço, né? Renato, você dá uma... Perfeito. Começa Eu contigo? começo. Fique à vontade aqui para adicionar, tá? Não, obrigado pela pergunta. Acho que traz bem aqui o trabalho do grupo, né? A gente entende a dor, né? Quer dizer, putz, mas eu tenho aqui um fundo que está começando essa jornada dentro do aspecto ESG. Vou poder colocar o nome, utilizar o sufixo, investimento responsável, o nome do fundo, se eu não tiver motivo concreto, não vai poder. E isso foi uma discussão muito acalorada dentro desse grupo de 22 edições, justamente para tentar tirar o termômetro e apertar o parafuso da maneira mais eficiente para a gente conseguir estabelecer
o que a gente entende, né, dada a nacionalidade do tema, faz sentido e o que não faz sentido. Então, a gente entende essa dor, né, quer dizer, putz, mas eu estou iniciando essa jornada, eu vou poder colocar aqui o sufixo IS. Aí eu acho que é um desenvolvimento natural, né, de almejar quem está trilhando esse caminho, de ter no seu regulamento objetivo, alinhado aqui as questões ASG, e trazer, de fato, as melhores práticas para buscar essa classificação, né? Quer dizer, né, a gente tem essa questão dessa dor, né, de quem está ali quase chegando, etc., é um diferencial importante para quem já conseguiu chegar lá e até mesmo para quem já desenvolveu estratégias, né? Quer dizer, não vamos achar aqui que a gente está preterindo toda uma indústria em função de 2, 3 ou 5. Não, acho que já tem bastante gente que conseguiu endereçar esse ponto. E mesmo essas pessoas que em algumas estratégias conseguiram endereçar esse ponto, estão quebrando a cabeça para ver como é que elas conseguem trazer um objetivo concreto, estratégias para buscar esse selo. Então, tem esse gostinho de ter essa ambição e de correr atrás, né? Acho que isso foi uma discussão super pertinente dentro do nosso grupo e que a gente entendeu que era a melhor maneira. E por isso, a gente colocou a oportunidade de um fundo ter um diferencial, quando ele já integra as questões ESG, quer dizer, a gente está trazendo sim para quem está ambientado no tema, colocando a mão na massa, de uma forma mais transversal, quer dizer, pela integração ESG, né, e não somente para aquele cara que já tem o seu produto específico, né? Carol, se quiser poder complementar aqui um pouquinho, trouxe muito bem os elementos, né, da importância dessa atuação através da integração ESG, de você ser uma gestora, né, ambiental, colocando a mão na massa nesse trabalho, o que faz com que você vai poder sim ter o seu diferencial reconhecido. Renato, acho que aí vale só ressaltar, né, que está previsto que ele vai poder colocar, né, nos documentos de divulgação, ele não usa o IS, não é isso? No fundo, mas no material de divulgação e etc., ele vai poder usar, ele vai poder incluir a frase, o gestor vai poder incluir uma frase que diz: esse fundo integra questões ASG em sua gestão, né? Então, que é exatamente o que você falou, né? Você não dá a prerrogativa de colocar o IS como naquele que está 100%, mas você incentiva ele, e que isso é um pouco o que acho que a metodologia, né, que foi criada pressupõe, né? Valorizo quem está lá, incentivo quem ainda não está 100%, mas que faz o trabalho, que é importante, com a prerrogativa de ele colocar nos documentos de divulgação essa frase, né? Então acho que contempla bastante esses dois lados, né? Valoriza e incentiva, né? Que é um trabalho que a gente tem que fazer também, né? Carol, Cacá, algum comentário, Renato? não, é só para complementar aqui do lado aí de incentivar, né, os esforços que a Ambima também está desenhando de educação, né? Então a gente fez um trabalho aí, um grupo grande aí, coordenado por você, Cacá, fazer uma pesquisa com os associados da Ambima, né? Então, né, a gente fez uma super pesquisa em profundidade com mais de 40 gestoras para capturar como elas veem o assunto. E agora a gente entrou na fase quantitativa, né? O Datafolha está disparando aí uma pesquisa via Ambima para a gente capturar um pouco o estado da arte, de como as gestoras pensam o assunto. E isso vai virar aí uma série de materiais e de conteúdos importantes, até para, na linha do que o Renato falou, a gente ajudar as gestoras a avançarem nessa questão, né? Quer dizer, a gente não está só colocando aqui parâmetros, mas a gente está, em paralelo, fazendo uma série de esforços na tentativa de capturar o estado da arte, de como as gestoras estão nesse assunto, ajudá-las, inclusive, ver quais estão mais avançadas e menos, e gerar uma série de esforços aí de educação. Então, acho que é importante trazer essa dimensão também do trabalho, que é muito importante, né, dizer que a gente também está aqui para ajudar as gestoras nesse percurso, nessa jornada. Não, excelente, Carol, excelente. Eu vou até aproveitar, nós estamos chegando aqui já, estou vendo o reloginho aqui, né? Está chegando aí 12h54, temos alguns minutos aí para continuar nesse bate-papo.
E, bom, aliás, eu vou aí até reforçar, quem quiser fazer mais perguntinhas aí, enfim, quem tiver dúvidas, fique à vontade aí para a gente aproveitar esse pedaço final aí também com esses esclarecimentos. E vou fazer uma provocação aqui para a Carol, né? Tem um tema que tanto o Renato quanto você comentaram durante a fala de vocês, que é a questão do greenwashing, né? Que acho que é uma grande preocupação. Sempre quando essa é uma preocupação que está lá fora, e também, claro, está aqui, né? E principalmente quando a gente vê, nós já tivemos episódios aqui em outros segmentos, em outros setores da nossa indústria que efetivamente práticas que talvez não fossem as mais adequadas levaram pedaços relevantes, né, da indústria a ter que se reinventar para poder voltar a ter a visibilidade, para voltar a ter a atratividade perante o investidor. E com certeza nós estamos aqui quando a gente fala em ASG, sustentabilidade, essa é uma jornada sem fim, né? Não é uma coisa pontual que acontece, mas é alguma coisa que está aí, e eu não vou dizer que vai ser o novo normal, porque isso é normal, né? Então não tem por que falar dessa forma, né? Mas que é isso, né? No final das contas, a gente tem expectativa que isso efetivamente vire o centro, né, ou o coração dos investimentos, né? Então, e aí vem essa preocupação, né? Como que a gente distingue, enfim, como é que a gente pode, não é, ter a contribuição disso que nós estamos falando para a gente combater o greenwashing. Então, queria ouvir um pouquinho aí, Carol, sobre isso, por favor. Não, perfeito, Cacá. A gente falou bastante, né? O Renato aí reforçou bastante esse tema, mas acho que para encerrar, né? O que greenwashing eu falo, né? Tem duas hipóteses, né? Má intenção e desconhecimento e entre aspas ignorância do assunto, né? Eu gosto de sempre o lado assumir que as pessoas não sabem, né? Então, porque se tem má intenção, aí é outro tipo de processo para lidar, né? E obviamente vai ter talvez categorias que vão cair nisso, mas começando pelo lado de que as pessoas estão se informando a respeito e aprendendo sobre o assunto, o movimento da Ambima, ele entra dentro do pacote regulação, né, apesar de sendo um autorregulador, mas regulação que, olha, a gente precisa gerar um efeito cascata aqui, que a partir do momento que um banco central começa a exigir transparência e reporte de dados de instituições financeiras, que é o que ele está fazendo agora de forma bem assertiva. Você vai precisar ter um movimento de exigência de dados do lado do ativo, que é um movimento que precisa ser coordenado aí, CVM, B3, exigindo das empresas. Então, é difícil saber por onde se começa e quem que vai ter a ação de causalidade mais forte, né, nesse sistema. Mas eu gosto de dizer que todo mundo fazendo o seu pedacinho, a gente pode ter aí um efeito potencializado, né? Então, assumindo que você vai ter um papel forte do regulador, você vai ter do lado do ativo uma cobrança que é fundamental para maior reporte dessas informações por parte das empresas, né? E a gente já vê o mercado reagindo aí de uma forma bem crítica, até para emissões que vêm sendo feitas sem devido olhar para métricas e informações, né? Então, a gente vê, obviamente, que as pessoas começam, quanto mais informadas sobre o assunto, elas começam a olhar com muito mais crítica. Então, acho que a aposta é essa, né? A partir do momento que você começa a colocar mecanismos para rotulagem, e a Ambima fazendo o papel que ele é pertinente como autorregulador, você está somando a um sistema que começa de uma forma mais coordenada, né? Assim esperamos, exigir informações, exigir evidências, para que realmente essa rotulagem ela seja, como eu falei, né, consistente, coerente, pertinente. E acho que isso é o primeiro caminho para que a gente consiga, ao mesmo tempo, nessa assertividade, educar o mercado e colocar parâmetros sem os quais fica muito difícil a gente dizer quem realmente está atuando porque não sabe ou porque está mal intencionado. Vamos assumir que a maioria é porque não sabe. Então, a gente está gerando aqui os elementos para que as pessoas se eduquem e tenham referenciais para que essa rotulagem seja, na verdade, o primeiro grande passo para educar o mercado, né, onde realocar capital, onde alocar capital com esse tipo de objetivo. E que, no fundo, vai ser o futuro, né? Quer dizer, como eu falei, está tudo conectado.
cuidado, e eu falo que o ESG é um termo, na minha visão, é um termo temporário, né? Eu brinco que é igual era a URV quando a gente mudou para o real, né? É um indexador para dizer, olha, como que as coisas vão ser num curto prazo aqui, porque a gente vê as coisas se movimentando rápido. E aí a gente está ajudando, né, como autorregulador, como Ambima, a fazer as pessoas entenderem a importância das evidências e dos dados para que você possa, de fato, evitar rotulagens inadequadas e, com isso, a gente perder aí essa energia importante, esse movimento importante de consolidação da indústria para um novo patamar de alocação de capital. Legal. Renato, algum comentário com relação a esses aspectos? Não, super, super relevante as ponderações que a Carol trouxe, né? E assim, eu sou bem sharp aqui em relação ao greenwash, né? Para mim, o greenwash, né, no mundo onde a gente consegue ter muita informação, tem uma cobrança tremenda por uma questão de transparência, né? De trazer, de fato, né, para o investidor e para as iniciativas, quer dizer, eu tenho para mim que o greenwash ele não tem vida longa, ele pode surgir, né, mas logo assim, já cai fora o jacaré, você vai lá e para dentro, dá uma paulada nele, ele volta. Para mim, o greenwash é isso. No mundo que a gente vive, é muito rápido a identificação de quem faz e quem só fica na narrativa. Não, legal, Renato. Bom, nós estamos aqui caminhando para o finalzinho, né? E tem algumas perguntas, mas eu acho que eu vou fazer alguns comentários aqui que talvez já esclareçam algumas perguntas que estão acontecendo aqui. Então, primeiro, né, isso tudo que nós conversamos agora, isso tudo foi aprovado nos diversos organismos de governança aqui da Ambima, então passaram pelos fóruns onde esse assunto transita, a proposta foi aprovada nesses fóruns, foi aprovada no âmbito da diretoria também, não é? E agora começa o prazo, né, da audiência pública, né? Então vai ter uma audiência pública, depois para ouvir os comentários do mercado e depois isso tudo vai ser publicado. Não é? E aí também, não é, desencadeando várias daquelas atividades que o Renato já comentou, como adequação, importante lembrar que isso vai estar no código RT, então vai ser contemplado dentro do código, vai ser contemplado dentro dos questionários do diligence, tem tudo isso, e também vai para o campo da supervisão, né? E aí, também, dada as peculiaridades da forma como nós fizemos esse trabalho, nós também estamos contratando uma empresa terceira para nos ajudar, uma consultoria, para nos ajudar a estruturar e também na execução da supervisão, né? Então, são alguns dos próximos passos que eu acho que esses meus comentários acho que respondem algumas perguntas que o pessoal fez, né? E aí, claro, depois que isso tudo entrar em ação, a gente tem uma expectativa de 2 prazos, aqueles que já estão aí com isso previsto nos seus regulamentos, etc., 12 meses para implementação, para adequação, né, e para poder acessar ou o selo, né, ou o diferencial, e para os demais um prazo de 18 meses. Né? Então, de uma forma geral, é isso que a gente está prevendo em termos de adequação. E aí vale comentar, e aí eu vou pedir ajuda também, né, para a Carol e para o Renato, que isso está dentro de um daqueles pilarizinhos que nós falamos, que é o pilar informar da Ambima, né, que está aí, a parte de dados, estatística, enfim, está tudo embaixo desse pilar, mas nós temos ali alguns outros pilares dentro da Ambima, né, representar, autorregular e educar, são os outros 3 pilares, nós temos algumas outras ações que estão vindo por aí. A Carol fala um pouco também do mapeamento da indústria que a gente está fazendo, né? E eu vou pedir ajuda aí para o pessoal para falar um pouco das outras agendas que estão a caminho e também para fazer aí os comentários finais aí desse bate-papo. Quem começa? Carol, Renato? 1, 2, 3, já. Tá bom. Não, eu acho que aqui, Cacá, são diversos, a gente colocou
delas, né, desde da questão do guia, um período de experimentação ali da supervisão da própria BIMA, de trabalho, né, que consolidar dentro desse trabalho, quer dizer, não é de novo, né, acho que a construção é sempre com muitas mãos e muita energia para a gente ter uma experimentação que nos leve para outros aspectos que a Carol essa pesquisa, eu acho que é super relevante a gente tirar o pulso de como que esse trabalho está sendo percebido, como que esse trabalho está sendo desenvolvido dentro dessa indústria, né? Quer dizer, quem melhor do que a gente ouvir a lida do dia a dia, entender quais são as dores, como é que a gente consegue endereçar da maneira mais eficiente todos esses pontos, né? E as iniciativas que a gente também colocou por diversas vezes aqui, a importância de ser um tema vivo e de estar sempre buscando novidades, né? Quer dizer, eu brinco que quando a gente consegue ter algum aspecto dentro da ASG, ele deixa de ser a ASG, né? Porque vai entrar no modelo financeiro tradicional. E aí o que a gente não quer é trazer esse overlap, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a questão é um pilar super, seja do ponto de vista de trazer e reportar as melhores práticas para a gente colocar a estrutura que a gente utilizou no trabalho e também para endereçar as dores que a gente tem nessa pesquisa que a Carol trouxe. Eu acho que é super relevante, a Ambima sempre aqui trazendo pontos relevantes para o desenvolvimento e de uma forma que eu acho que é muito bacana, quer dizer, que são os próprios agentes dessa indústria colocando as ideias e fomentando as práticas que a gente vai ter um desenvolvimento estruturado e sustentável. Perfeito, assim, o Renato falou super bem, né, essa frente de boas práticas, e só adicionar 2 itens a mais, né, então, em função até de todo esse aprendizado que a gente está tendo aí como Ambima, muito provavelmente também virão aí oportunidades de novas certificações, né, e acho importante dizer o quanto que a Ambima também está inserida nas discussões locais e internacionais sobre esses temas, né, então, está no Hub Brasil do GRI, no CDP, na Comissão Intersetorial da FEBRABAN, né, o ISMA, IOSCO, enfim, né, e por aí vai, quer dizer, a Ambima se inserindo aí nessa discussão forte, e acho importante destacar também toda a preocupação que a Ambima tem tido também em ela walk the talk, né, ela ser coerente com isso, então ela fazendo diversos trabalhos também em diversidade, inclusão, educação de pessoas, de jovens, né, então a Ambima aí tem uma agenda social grande e que nos últimos meses tem se intensificado bastante na parte, na dimensão diversidade. Então, também acho que é um esforço importante para ela também, né, ser o exemplo daquilo que ela prega no mercado. Perfeito, Carol. Walk the talk é super relevante, né? Não adianta falar, não adianta ter inspiração se não tiver execução, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto super relevante, né? E também tá acontecendo aqui de uma forma muito intensa na Ambima, o que é muito bom, né? Bom, estamos chegando ou passando um pouquinho, né? Mas eu tenho certeza aí, se deixar Renato e Carol, e também os outros participantes, né, desse grupo de sustentabilidade e todo mundo que tá envolvido com o ASG aqui, representantes do mercado, provavelmente a gente fica o dia inteiro e se deixar, se tiver aí, se tiver comida e bebida, passa a semana inteira falando sobre o tema, né? Então, mas enfim, espero que a gente tenha aí, para quem está nos assistindo, super obrigado, espero que a gente tenha conseguido aí passar a mensagem de uma forma rápida, mas objetiva, né, para que vocês comecem aí a entender todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui na Ambima. Então, base de dados, identificação de fundos ASG é um primeiro passo super importante que a gente está dando agora, e tem aí 2 passos também muito importantes que a gente está fazendo, que a Carol já comentou, que está também relacionado com informação. E a ideia aqui do trabalho do grupo e da associação é exatamente ouvir o mercado, ouvir os participantes do mercado, entender as prioridades e construir aquilo que o mercado precisa para que a gente consiga ajudar que esse mercado se desenvolva da forma como nós todos queremos que ele se desenvolva. Que no final do dia é isso, né? Acho que
todos nós temos essa aspiração, todos nós temos essa vontade e estamos trabalhando nesse sentido. Então, super obrigado a todos que estiveram conosco. Brigadão, Carol, brigadão, Renato, sempre bom estar aí batendo um papo com vocês sobre qualquer tema e ainda mais quando o tema é super especial para todos nós. Obrigado, gente. Obrigada.